Se eu não me engano, é Isaías 54, versos 7 e 8. Por breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com bondade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. É isso que o salmista está pedindo para ele considerar. Ele diz, você já considerou a graça de Deus, você já considerou os feitos de Deus e as suas promessas. Ele diz, agora considera isso, que Deus não te tratou como você merecia. Deus não nos tratou como nós merecíamos. Irmão, vamos lá. Nós queremos mais do que isso? Por qual motivo você está insatisfeito? Por qual motivo nós entramos em uma insatisfação terrível? Quais são as coisas que estão nos angustiando? Quando nós consideramos essas coisas, como o salmista está fazendo, quando nós consideramos essas coisas, fala sério, fica pequeno as demais coisas ou não fica? Volta no Salmo 103, verso 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para os que... Viu? Ele diz assim, ele não vos tratou do jeito que vocês mereciam. Antes ele fez o quê? Ele vai dizer, pois quanto o céu está elevado acima da terra, ele vai dizer a mesma distância que tem a terra do céu. Está dizendo, é óbvio que isso é muito além, o amor de Deus vai muito além disso, mas é uma forma de expressar uma coisa absurda, é uma maneira de expressar uma coisa absurda. Ele diz, da mesma forma que o céu está distante da terra, ele diz, verso 11, assim é grande o seu amor para com os que o temem. No verso 12 ele diz, quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então ele está dizendo, como se ele dissesse, pegue o extremo do oriente e o extremo do ocidente, aí ele vai dizer assim, assim Senhor, afasta de nós as nossas transgressões. Ele diz, eu não posso continuar assim, a minha alma não pode continuar abatida assim. Verso 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que... Ele vai usando figuras de linguagem. A distância entre o céu e a terra é o tamanho do amor de Deus. A distância entre o extremo oriente e o extremo ocidente, ele está dizendo, é assim que os nossos pecados têm que estar distante de nós. E ele diz no verso 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. No verso 14 ele diz assim, pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e como a flor do campo, assim floresce. Passando por ele o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece. É uma forma de dizer que nós, como seres humanos, nós somos o quê? Passageiros. Nós, como seres humanos, somos passageiros. Mas olha que coisa maravilhosa. Verso 17. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade. Então ele está dizendo, nós como seres humanos, nós somos passageiros. Mas o amor de Deus é eterno, não passa. Só que ele não diz só o amor de Deus é eterno. Ele diz aí, ó, verso 17, mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos. Então olha o que ele está dizendo assim, vocês como seres humanos, ou nós como seres humanos, somos passageiros, mas o amor de Deus é o quê? Eterno. Só que ele vai dizer assim, só que esse amor vai colidir com esse homem passageiro. De um lado você tem um homem passageiro, do outro lado você tem o amor eterno de Deus, e ele está dizendo, esse amor eterno, pela cruz do Calvário, vai colidir com o homem passageiro. Sabe qual é o resultado disso? Que Jesus vai falar umas coisas que nos ouvidos dos judeus eles fazem, esse cara é doido, esse cara é doido. Olha para você ver, o dia que Lázaro morreu, em João capítulo 11, verso 25, disse Jesus, eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que esteja morto,
E todo aquele que vive e crê em mim, crês isto? Ele vai dizer que todo aquele, verso 26, todo aquele que vive e crê em mim, ele vai dizer assim, nunca morrerá. Daí ele falou assim, não vai morrer? Então a gente vai ficar aqui para sempre? Está dizendo, não. Continua a mesma lei, a mesma regra. Vocês são passageiros. Humanamente falando, passageiros. Ele diz, a questão é que quando você passar, estando em mim, você permanecerá. Olha, que coisa mais doida, né? Senhor, mas nós somos passageiros. Sim, são passageiros. Quando essa coisa humana passar, vocês vão permanecer. Não entendi, eu vou te explicar. O dia que o seu corpo for sepultado, tendo você morrido em mim, ele disse, você estará de pé na eternidade. É por isso que lá em Apocalipse 6 você vê almas dos que morreram por causa de Cristo conversando com ele. Então quem viu essas pessoas, esses crentes morreram, que diz, poxa, morreu, né? Olha lá, foi degolado. Nossa, esse aqui foi queimado no fogo, esse aqui foi, nossa, coitados, morreram tão feio, né? E eles estão lá do outro lado conversando com o Senhor, reinando com Cristo. Porque Jesus disse, e ele estava falando muito sério, aquele que crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. A nossa visão sobre morte é uma pobreza, não é? O nosso lado humano, ele se desespera com isso. Mas quando nós damos atenção para o que Jesus falou, olha o verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca. Então olha para você ver o que acontece quando há esse impacto do amor eterno de Deus com o homem passageiro. Coração transformado. Somos lavados do nosso pecado, purificados, nascemos de novo, recebemos uma nova vida. Deus nos dá dons, enche a nossa boca de bem e diz, quando o corpo tombar, você vai estar comigo do outro lado. Olha que coisa animadora para a nossa alma insatisfeita.